aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu vos ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa delas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje a festa litúrgica de São Gregório Magno, este grande santo da nossa igreja, é por isso que ele ganhou o nome de Magno. O Papa Bonifácio VIII disse, que ele é um grande santo, então São Gregório Magno, Papa e doutor da nossa igreja. Este homem, antes de ingressar para a vida religiosa, ele foi prefeito de Roma. Administrou bem as questões políticas, é uma época difícil lá da cidade de Roma. E fez isso também pensando nas pessoas mais pobres e mais necessitadas. Percebemos que hoje em dia a maneira de governar que ele adotou quando foi prefeito de Roma, eu creio que esta maneira ainda é muito atual aos prefeitos de nossos dias. Creio que os prefeitos de nossas cidades, quase todos, são cristãos, E assim, creio que eles poderiam buscar na vida, na maneira de governar de São Gregório, boas maneiras
para serem mais honestos com o povo, como foi São Gregório, de maneira especial com as pessoas mais pobres. Depois de ser prefeito, depois da vida política, ele ingressou para a vida religiosa, sendo ele um monge contemplativo. Ele era de família rica, mas nunca deixou-se levar pelas riquezas do mundo. Que, no entanto, quando ele entrou para a vida religiosa, ele doou a sua riqueza para a igreja. E ele, depois de um tempo na vida religiosa, ele foi para Constantinopla como diácono, representando o Papa. E ao voltar de Constantinopla, com a morte do Papa Pelágio II, que não tem nada a ver com o Pelágio herege da igreja, tá certo? Assim ele se tornou o Papa e governou bastante a igreja, com pulso firme, e ele dava muito valor em uma boa administração dos bens temporais da igreja, tendo em vista os bens espirituais. Ele, em sua regra pastoral, ele vai mostrar a importância de cuidar bem das questões passageiras da igreja, ou seja, dos bens materiais, tendo em vista as questões espirituais. Foi o homem que administrou a igreja, fazendo sempre caridade para com as pessoas mais pobres, que sempre ajudá-las. Era um homem de profunda oração e de contemplação. E assim, ele se preocupou em escrever a regra pastoral, tendo em vista que, além da vida contemplativa que ele já tinha enquanto monge, na pastoral também devia haver espiritualidade. Veja só que este homem que morreu em 604, dia 12 de março de 604, que ele veio a falecer. O que ele preocupou naquela época que ele foi Papa, que a nossa pastoral tivesse espiritualidade, ainda é algo atual. A nossa pastoral ainda precisa de ter alma, mística, precisa ter espiritualidade. A pastoral da nossa igreja não pode ficar preocupada em somente fazer e fazer muitas coisas. Quem está encarregado da vida pastoral da nossa igreja, padres, bispos, diáconos e leigos, devem ser cristãos que tenham espiritualidade realmente enraizada no Cristo bom pastor. E esta foi a preocupação de São Gregório. Ele faz uma exortação ao seu clero, aos padres, para que assim eles possam convencer com a sua maneira de proceder, ou seja, através do testemunho. Veja o quanto esta regra de São Gregório, ela é atual para nós. Nós devemos convencer não com o nosso discurso, mas com a nossa maneira de agir. Que São Gregório, este homem que sempre se preocupou também com a liturgia da igreja, nos ajude a ter uma fé mais madura. Quantas vezes, ainda hoje, nós nos preocupamos com as mesmas situações litúrgicas que preocupou São Gregório? Às vezes, o quanto é difícil tratar do canto litúrgico para que ele seja envolvente, bem cantado, de maneira correta, dentro do tempo litúrgico correto, na celebração que realmente condiz com aquele canto, porque não basta ele ser litúrgico. Nós não podemos, por exemplo, cantar no tempo da quaresma aquilo que é próprio do advento, cantar no tempo comum aquilo que é próprio do tempo quaresmal,
e assim por diante. Por isso, veja só que este homem que morreu em 604, a preocupação dele ainda é uma preocupação atual para a nossa igreja. Por isso, que possamos nós olhar para a vida de São Gregório e trazer para a nossa vida o que nós podemos aprender com ele. Por exemplo, a liturgia, que é muito importante para a nossa vida. Quem realmente se preocupa em viver bem a liturgia, se preocupa em ser um bom cristão. É impossível você se envolver de maneira verdadeira com a liturgia, que é muito mais do que ritos. Alguns pensam que a liturgia é rito. Não, o rito está a favor da liturgia, ele está a serviço da liturgia. Mas a liturgia é muito mais do que o rito. A liturgia é vida. A liturgia é mergulhar no mistério da salvação. A liturgia é viver a palavra, viver da palavra e anunciar a palavra. A liturgia é amadurecimento na fé, é crescimento na fé. Por isso nós devemos amar a liturgia de maneira mais verdadeira. O amor à vida litúrgica da igreja significa um amor ao próprio Cristo, um amor ao próprio Deus. Significa que você tem um coração aberto para a conversão, porque a nossa conversão nunca está acabada. A nossa conversão, ela é contínua, todos os dias da vida. E é por isso que a liturgia ela é importante para nos envolver com o próprio Deus, com o mistério da salvação. Que aprendamos nós, com São Gregório Magno, a viver a vida contemplativa e também na nossa ação pastoral termos espiritualidade, que é muito importante. Senão a nossa pastoral não tem alma, fica uma pastoral vazia, fica fazendo coisas e não testemunha aquilo que Cristo ensinou. Que possamos nós também viver da liturgia, que é esta fonte, é esta riqueza que nos ajuda a crescer na fé e levá-la mais a sério. Se de há tanto tempo ele se preocupava, nós devemos também nos preocuparmos. Que este santo nos ajude a vivermos melhor a liturgia da nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.